Olá pessoal, tudo bem? Quero me apresentar aqui, trazendo para vocês um assunto bastante polêmico, até que já tem sido discutido bastante essas últimas 2 semanas, que se referiu àquela situação grave em relação ao aborto e anteriormente um abuso de uma criança de 10 anos de idade por parte de um tio, que já foi preso, graças a Deus. Mas esse assunto que eu venho discutir aqui é especificamente para falar daquelas pessoas que defendem o cristianismo. E a questão que se levanta aqui é: qual a posição do cristão diante disso? Bem, nós enquanto cristãos, nós temos um manual de fé, um manual de prática que é a Bíblia. E a Bíblia, ela é bastante objetiva naquilo que ela defende, no sentido de não matarás. A Bíblia é contra o aborto. Em todo sentido, a Bíblia é contra o aborto, a Bíblia é contra o assassinato. Também a Bíblia é bem, vou dizer assim, explicitamente contra qualquer tipo de falta de respeito, de abuso, de violência contra as pessoas, principalmente contra crianças. Eu não estou falando aqui de contexto histórico, tribal, do passado. Estou falando no sentido da palavra de Deus como instrumento de orientação de fé. Nós, cristãos, sejamos católicos ou protestantes, somos guiados por esse manual primeiro, que é a Bíblia. Mas eu quero falar inicialmente sobre um assunto que me traz a esse tipo de conversa com vocês. É o perigo de uma coisa chamada relativização. Nós, do ano 2000 para cá, estamos vivendo um período que antropologicamente é chamado de neomodernismo ou pós-modernidade, né? Essa pós-modernidade, ela trouxe umas transformações nas cabeças das pessoas, na forma de ser, nas culturas, na forma de viver, na forma de conviver, de tratar alguns assuntos que eram tabus e eram muito difíceis de serem tratados no passado. Tanto que anteriormente a igreja focava muito na questão da mensagem religiosa, da mensagem de Deus para o homem, ficando naquele âmbito da igreja em si. Só que com a pós-modernidade, a igreja também precisou se modernizar, porque a cabeça das pessoas mudaram. Só que existe uma coisa muito perigosa nisso daí. Junto com a pós-modernidade e algumas coisas positivas que ela trouxe uma coisa muito perigosa chamada relativização. Por que eu falo que é perigoso? Talvez na vida social a relativização seja uma coisa muito simples, muito fácil de ser vivida e expressada. Para entender, a relativização nada mais é do que você enxergar o diferente, cultura diferente, religião diferente, ideia diferente, de forma livre. E você vai respeitar o momento e o espaço de cada um, a visão de cada um. E você acaba tendo que se afastar um pouco da sua visão cultural para entender e respeitar a visão do outro. Até aí, tudo bem, nenhum problema. O problema é quando você traz essa questão para dentro da questão da fé. A pós-modernidade pode ter levado a uma transformação, a mudança da sociedade, maneira de pensar e de ser. Mas a Bíblia, enquanto palavra de Deus, ela é imutável. Ela não pode ser transformada pela pós-modernidade. O Deus que nós cristãos servimos é o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. É um Deus que também não muda. Então não há relativismo, não há relatividade em Deus. Deus não mudou porque a cabeça do homem mudou. Deus não muda porque as pessoas mudam. Deus não muda porque as ideologias mudam. Não, Deus, ele é imutável. Assim também deve ser a fé. A nossa fé, ela não pode ser uma fé variável. Porque ser relativo é ser variável. Eu tenho uma visão hoje, tenho outra visão amanhã, concordo com você hoje, não concordo com você amanhã, e isso é relativização. Na fé não há esse espaço. Eu não tenho como discordar da palavra de Deus porque as visões humanas mudaram. Eu tenho que me manter fiel ao que eu creio. Por mais que eu mude muitas questões da minha vida, mas eu não posso mudar naquilo que é baseado na regra da minha vida, que é a Bíblia. Aquilo que a Bíblia me ensina como regra de fé e prática de vida cristã, eu tenho que me manter reto nesse caminho, manter fiel a isso.
E vimos aqui que o relativismo também está muito ligado ao etnocentrismo. No etnocentrismo, cada povo se propõe a analisar a visão de externo a partir da sua base referencial. Então é o meu ponto de vista e a minha base de referência é a Bíblia. Então eu tenho que analisar todas as coisas fora do meu contexto pessoal a partir da visão bíblica. O que é que a Bíblia diz sobre isso? E se está de acordo com a Bíblia, a minha fé tem que estar de acordo com aquilo que eu creio. E eu creio na Bíblia como palavra de Deus. Não tem como ser diferente. Eu não posso ter um segundo livro que oriente a minha fé. Esse livro é a Bíblia. Então, a nossa referência é a Bíblia. O problema é que a relativização ou o relativismo cultural, na cabeça dos mais jovens, ele está levando a uma confusão muito grande. Eles creem no que diz a palavra, a Bíblia diz o que é ensinado na igreja, mas na vida social deles acham que tem que ser diferente. Não existe. Você tem que ser a mesma pessoa na sua fé e na sua vida social. Não há mudança para isso. E eu quero falar uma coisa com você. Estou falando para aqueles que creem em Deus. O pai do relativismo é Satanás, o próprio diabo. Quando você vai lá no começo da Bíblia, no capítulo 3 de Gênesis, você vê que quando ele se manifesta na serpente, que era o animal mais astuto, né? Ele já chega para a mulher jogando uma pergunta acerca de algo que Deus tinha determinado. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? É para criar dúvida no coração da mulher. E a mulher disse a ela, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore do conhecimento, do meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Aqui entra a mensagem do relativismo. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Aí joga dúvida e distorce uma mensagem, induzindo a mulher a cometer um erro. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, sabendo o bem e o mal. Eu posso trocar isso aqui, certamente não morrereis, da frase como se ele dissesse: então a serpente disse à mulher: isto é relativo, não é bem assim. O relativo quer dizer exatamente isso. Não é bem assim. Induz a uma opinião pessoal. Induz a algo que não é bíblico. Induz a algo que é fora da vontade de Deus. E sabemos qual foi o resultado de tudo isso. A catástrofe da queda do homem. Perdeu a vida eterna ali e passou a ter que sofrer para conquistar as suas coisas. Então temos que entender que ser relativo é balançar na opinião. A palavra de Deus nos ensina que temos que ser firmes naquilo que nós pensamos. Quando a gente pega o texto que fala em Mateus 5,37, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Ou você crê na palavra de Deus e vive o que ela ensina, ou você não crê na palavra de Deus e não vive o que ela ensina. É impossível você dizer que você crê e viver diferente. O teu sim não pode ser não. E o seu não pode ser sim. E junto com isso, traz também uma coisa chamada sincretismo, que é a mistura. Deus nunca aprovou a mistura. Não falo mistura de pessoas, não. Falo de mistura de ideias. Mistura de costumes. Deus sempre quis um povo voltado para o entendimento daquilo que ele ensinou. Em Levítico 18, no versículo 3 e versículo 4, quando Deus orientou ao povo de Israel que quando fosse tomar a terra de Canaã, voltar para a terra de Canaã, a terra que era deles ali em Hebrom, foi bem claro no dizer: não fareis segundo os costumes da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual vos levo, nem andareis nas vossas leis. Fareis conforme os meus ensinamentos, e os meus estatutos guardareis, para andares nele. Eu sou o Senhor,
vosso Deus. Então Deus deixou bem claro: eu tiro vocês do Egito, que tem costumes diferentes daquilo que eu quero para vocês. Então não leve os maus costumes do Egito para a terra de Canaã. E chegando lá também, não aprendam os costumes deles e pratiquem. Andem naquilo que eu ensinei a vocês. Pratiquem, vivam aquilo que eu ensinei a vocês. E para não ficar aqui no Antigo Testamento, que tem gente que, os relativistas da fé, eu posso dizer isso porque tem pastores, tem membros aí que acharam, mas esse Antigo Testamento. Vou trazer para o Novo Testamento. Quando o apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz: e não vos conformeis com este mundo. Quando fala vos conformar, é não tomar a forma, não se igualar, não pensar igual, não absorver as ideias deste mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para experimentar a vontade de Deus, a boa vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus, tem que ter a mente transformada e não ter a forma, nem a concordância, nem a ideia, o ideal e as manias do mundo. Se o mundo pensa que as coisas são de uma maneira, eu como cristão eu não posso relativizar isso. Isso é muito relativo. Não funciona para o Evangelho. Deus é absoluto. Deus não é relativo. Deus é Deus. A palavra dele é objetiva. E tem aqui uma advertência de Tiago capítulo 4, versículo 4 também, para pessoas que gostam de relativizar. Eu posso ser fiel, eu posso ser aquele cristão dedicado à palavra, mas eu posso ter minhas amizades no jeito de ser do mundo. Quando fala amizade, é se comportar como quem fosse do mundo, ter paixão, ficar preso nas coisas do mundo, viver como o mundo vive, pensar como o mundo pensa. Deus não quer isso para nós como cristãos. Olha que palavra dura. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? É uma pergunta. Então, amizade com o mundo, a prática mundana, é adultério diante de Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo nas práticas, vivências, ideologias do mundo, se torna inimigo de Deus. É uma questão de você decidir e saber de que lado que você está. Ou você é cristão, ou você não é cristão. Olha o que fala aqui do sincretismo. Fusão de diferentes doutrinas para a formação de uma nova doutrina filosófica, cultural ou religiosa. Quando ocorre o contato e se desenvolve um convívio entre esses grupos distintos, ou seja, cristãos e mundanos, sagrados e profanos, santos e pecadores. Esses grupos distintos surgem adaptações nos vários aspectos culturais, fazendo com que um grupo absorva o sistema de crenças, ideologias, pensamentos e costumes do outro. Deus não quer que a igreja tenha crenças, ideologias, pensamentos e costumes igual ao do mundo. A prática do cristão tem que ser a prática do cristão. Por mais que o mundo te rejeite por isso, te critique, te apedreje, a sua posição tem que ser uma só. Não temos que ser imitadores do mundo, porque isso não é agradável para nós. Eu quero finalizar aqui com 2 textos da palavra de Deus. O primeiro deles está no capítulo 1 de Josué, versículo 8, bastante conhecido, mas é muito bom lembrar que eu não falei de Bíblia como base de fé. Palavra de Deus diz assim: não se aparte da tua boca, leitura, pregação, o livro desta lei. Antes, medita, ler, guardar, pensar no que lê. Medita nele de dia e de noite, para ter o cuidado de fazer conforme é tudo quanto nele está escrito. Praticar. Ler, falar, pensar, praticar de acordo com a palavra de Deus, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, a ordem de Deus é meditar, é pensar na palavra de Deus, ler a palavra de Deus, falar a palavra de Deus e
praticar, viver a palavra de Deus. Contrário do que isso, não tem como. Não tem dois caminhos, é um único caminho. E falando sobre a questão de morte. Mas quando a gente fala de morte, mas o que aconteceu foi um assassinato. Mas não fui eu que matei. Aquela criança foi abortada, foi um assassinato. Foi um assassinato. A Bíblia fala sobre não matarás. É assassinato. Consentido ou não, é assassinato. Mas é um direito de lei. Assassinato assinado juridicamente. Se não havia perigo para a menina, já foi comprovado pelos médicos do Espírito Santo que não havia perigo para ela. E o que foi feito lá no Recife, fizeram porque a justiça mandou, foi um assassinato com uma sentença de um juiz. Aquela criança no ventre daquela menina, aquela criança de 5 meses de gestação, foi assassinada covardemente com a sentença de um juiz. Mas o fato de eu aprovar que tenha sido feito o aborto não quer dizer que eu assassinei. Eu quero dizer o seguinte, quando você concorda com a prática de um pecado, você se torna tão praticante daquele pecado quanto quem fez. Onde está isso? Na palavra de Deus também. No livro de Atos, no capítulo 8, todo mundo conhece a história de Saulo antes de ser apóstolo, que perseguia os cristãos, a história de Estevão, né, que foi o primeiro mártir da igreja. Paulo não, aqui não fala, na Bíblia não fala que Paulo jogou pedra nenhuma em Estevão. Não fala. Mas, quando você lê o primeiro versículo do capítulo 8, que diz o seguinte: e Paulo consentiu na morte dele. E Paulo consentiu na morte dele. Quando você participa, aprova, incentiva um ato, você não se torna inocente daquilo que foi praticado. Você é tão culpado quanto quem empunhou aquele bisturi, quanto quem empunhou aquela seringa, quanto quem assinou aquela sentença. Você é tão culpado porque você está negando o que diz a palavra de Deus. Não matarás. Não seja amigo do mundo. Não faça o que o mundo manda. Não se misture. Não pense como o mundo. Não se envolva com o mundo. Leia, fale, pense e viva a palavra de Deus. Então eu quero falar para você, cristão, que está relativizando tudo, muito cuidado. Porque na hora do arrebatamento, Deus pode relativizar também a tua salvação, deixar você aqui. Porque no céu não vai entrar pessoas que têm dois pensamentos. Ou você pensa e vive para Deus, ou você pensa e vive para o mundo. Se na sua cabeça você está achando que está vivendo para Deus, mas vivendo e abraçando e falando as coisas para o mundo, de acordo com o mundo, você está se enganando e perdendo o seu tempo. Procure uma coisa para você fazer. Como diz o texto de Apocalipse, quem é sujo, suje-se ainda. Quem é santo, santifique-se ainda. Eu quero caminhar no caminho de me santificar. Mas se você está achando que está se santificando e caminhando para o lado errado, contra Deus, a Bíblia fala, quem é sujo, suje-se ainda. Não perca o seu tempo dividido entre dois caminhos. Ou você serve a Deus e é de Deus, ou você serve o mundo e é do mundo. É impossível servir a Deus e o mundo ao mesmo tempo. É impossível servir ao mundo e a Deus ao mesmo tempo. Viver neste mundo não é condição de servir ao mundo. Eu vivo aqui, mas não sou daqui e não vou servir este mundo. Assim como Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, falando dos 4, lá na Babilônia, se recusaram a obedecer a ordens de uma autoridade e preferiram ser lançados na fornalha, os 3 primeiros, e mais tarde Daniel na cova dos leões, assim temos que ser nós. Nem com risco de morrer podemos mudar a nossa situação. Mas autoridades vêm de Deus. Elas vêm de Deus até o ponto que elas não mandam você negar a sua fé. Se for para negar a sua fé, rasgue aquilo que manda você fazer. Negue esses homens, mas seja fiel a Deus. E que Ele abençoe a sua vida. E você entenda que não há condições de servir a dois senhores. Quem é o teu Senhor? É Deus ou o mundo? Pense nisso. Aquele que é o teu Senhor, obedeça a Ele. Obedeça a Ele. Eu obedeço a Deus. Você escolhe a quem você quer obedecer. Deus te abençoe, em nome de Jesus.